Meu nome é Gabriel Bólico, eu tenho 2 sites na loja integrada, o shopb.com.br e o meu gameusado.com.br, e trabalho com e-commerce já há quase 10 anos e um dos principais desafios que eu encontrei nesses anos foi a parte logística. Olá, eu sou Edida Soulog, eu sou empreendedora no segmento há mais de 13 anos, eu sou mãe de 3 filhos homens. E eu falo pra vocês, galera, que de loucura e de logística, essa arte eu domino. O lojista, ele tem que demandar a força dele pro marketing, porque o importante é vender, né? Então, um problema que a gente encontrou nesses anos trabalhando com e-commerce foi o seguinte, que a nossa operação ela começou da maneira mais simples possível, que é aquela coisa de você fazer a venda, daí você imprime a folha de papel e recorta a etiqueta, acha a nota fiscal e faz aquela separação manual. E trabalhamos alguns anos assim, né? Até que chegou um momento que a gente percebeu que a logística ela é muito mais delicada do que parece. Então é necessário que em determinado momento, de preferência desde o começo, o lojista ele tenha a real noção o quão delicado e preocupante é, porque você pode gerar uma demanda de logística reversa, você pode gerar insatisfação caso você envie errado um produto, e até mesmo para questão de controle de estoque, né? Você saber exatamente o que você tem. Então é um trabalho assim mais profissional. É uma coisa que eu procuraria fazer hoje se eu fosse começar agora, sabe? Coisa que eu não fiz antes. Procuro não focar na logística, né? Eu trabalho mais com marketing, esse tipo de coisa, mas a nossa operação logística hoje vai muito bem com 3 pessoas. Para quantos pedidos? Varia, é sazonal, assim, porque como nós trabalhamos com games, quando tem um lançamento, assim, tem dia que... Bomba. Dá 1.500 envios, mas em média... No dia? Em um único dia. Que beleza. Então, acaba sendo sazonal, não existe uma regra. Mas até uma coisa bem interessante que eu lembrei agora, nesse bate-papo, que eu estava vendo uma vez se eu não me engano, era uma entrevista do CEO da Netshoes, e ele comentou que a Netshoes não é só uma empresa que vende artigos de esporte. Ela, além de ser um e-commerce que vende várias coisas, ela também se tornou uma empresa logística. Porque de tão grande que ela ficou, ela teve que desenvolver uma operação logística interna. Então, é o coração, né, do e-commerce. Existem muitas outras facilidades que a gente pode oferecer para um lojista, numa parte tanto de logística reversa, de logística fulfillment, de pontos de apoio para que o seu cliente ele possa estar indo retirar os produtos. Em alguns lugares, em áreas de risco, a gente sempre chama isso, igual no Rio de Janeiro, se você faz venda para o Rio de Janeiro, nem todos os seus produtos, ainda mais o game, que é uma coisa que entra na parte de eletrônico, que é uma coisa bem visada, não são todos as transportadoras que entregam, e quando elas entregam, elas cobram uma taxa diferenciada para ir até uma determinada área. Sim. Então, se você tem algumas lojas, vamos dizer assim, em parceria que você pode deixar esses games que mais têm saída e avisar, não sei como funciona hoje a parte de marketing de vocês, mas isso é uma saída bem bacana também. Na logística ela tem várias abas, né, Gabriel? Cada negócio tem vamos dizer assim, cada negócio é um negócio, né? Tipo uma solução que pode funcionar para às vezes não necessariamente vai funcionar para outro. Na parte logística, hoje, principalmente tendo em vista que nós temos produtos muito similares, né, a gente realmente trata um produto não pelo nome, não pelo tipo, e sim pelo código de barra. Então eu acho que a partir do momento que um lojista tenha todo o seu catálogo dessa maneira, ele deve priorizar o código de barra. Quanto à questão de envio, pontos de retirada, esse tipo de coisa, como você mencionou agora, o que eu procuro fazer? Eu tento, hoje, na minha operação, eu priorizo a organização. Qualquer tipo de processo manual, eu tento evitar. Por exemplo, para mim não funcionaria, pelo menos por enquanto, se eu
tivesse pontos de retirada específicos com parceiros para o meu negócio. Então, o que eu procuro fazer hoje? Eu trabalho com o despache 100% através dos correios, né? Eu tenho um ponto de retirada próprio, que não é um parceiro, é a minha loja física, né? Sim. E também uma parte logística que eu acho fundamental, funciona muito bem para mim, que eu recomendo para os lojistas, é a questão do serviço motoboy. Que para mim, assim, ele passa pelo meu WMS, tem a separação ali, e inclusive até essa solução que a gente acabou desenvolvendo do WMS, ele tem vamos dizer assim, um campo de saída para as entregas do motoboy. Então já sai separado por bairro, esse tipo de coisa, e acabou sendo uma solução bem interessante pra gente. Você falou de motoboy, né? Eu comecei empreendendo com motoboy. Que legal. A minha primeira empresa foi no segmento de entregas rápidas, então eu falo que toda a experiência, a maior parte da experiência logística, principalmente na parte de frete, eu trago dos motoboys e de motorista, porque eu fazia a última parte do processo logístico, que é a entrega, e hoje eu faço o inverso, hoje eu faço a primeira parte da cadeia. Então, assim, quando você falou de motoboy, que seu sistema, ele tem uma, vamos dizer assim, uma roteirização, vocês separam por cabeça de CEP, ou vocês separam por regiões, porque a gente pode ter dentro de um CEP, várias ruas, várias avenidas, vários bairros. E aí, quando a gente fala em motoboy, o motoboy ele vem pegar serviços avulsos com vocês, sazonais, ou ele tem um contrato fixo com a sua loja e ele passa lá todos os dias em determinados horários e eles fazem as coletas dos produtos. É isso que eles fazem? Então, como que funciona? Uma coisa que ajuda muito para o nosso fluxo hoje de motoboys é a tradição que a loja tem. Regionalmente, a gente já tem um nome legal, né? Muitos clientes acabam comprando com a gente de forma diária. Ou seja, todo dia a gente tem algumas dezenas de entregas de motoboy. Para o meu negócio, isso acabou dando muito certo pelo seguinte: o público gamer é muito ansioso, então ele quer receber logo. E o motoboy é a melhor das opções. Ele consegue fazer o pedido no site, em poucas horas vai estar com ele. Não importa onde ele esteja, ele pode estar em casa, pode estar no trabalho, o motoboy vai lá e com a maquininha... Então é avulso, você contrata o motoboy pela demanda que você vende. Na então... verdade nós temos alguns motoboys parceiros, através de uma agência de motoboys. Não são motoboys contratados da nossa empresa. Entendi. E existe a separação do nosso sistema, mas mesmo assim ainda tem uma filtragem manual por parte dos motoboys. Tipo, eles pegam, eu vou levar essa. Isso, vou entregar nesse bairro. Exatamente. Eles saem mais ou menos com uma média de quantas entregas? Olha, a gente tem uma média de 20 a 30 por dia. Para motoboy? Para motoboy. Aí você chama lá 3 motoboys para fazer? Na verdade, ou um motoboy? 2 a 3 por dia. Mas, por exemplo, há 3 dias atrás a gente teve um lançamento, que foi o novo jogo do Spider-Man, e ele gerou uma demanda de 151 pontos num dia. Daí a gente conseguiu chamar mais motoboys. Eu tive também um grande lançamento esse ano, que foi o novo jogo do God of War, em abril, que em 2 dias a gente chamou 9 motoboys. Não, em um dia, foi 9 motoboys com 400 e alguma coisa pontos. Desde manhã, cada motoboy saiu, sei lá, com 40 pontos. Pode parecer muito, e de fato só que a partir do momento que você tem um sistema que vai te ajudar nessa organização, o motoboy vai fazer 10 entregas no mesmo bairro. Na verdade, assim, eu entendi o que você disse e por isso que eu te perguntei, é por cabeça de CEP? Porque em questão, se fosse de cabeça de CEP, o que eu falo de cabeça de CEP? Ele vai pegar do CEP 040 até o 040.99. Ele vai pegar a principal e as paralelas. Quando o motoboy ele trabalha por cabeça de CEP, que a gente chama de porta a porta no e-commerce, como que ele vai fazer? Ele vai sair com uma média de 50 entregas, um único portador, ainda mais que são gamers, que são pequenos e cubam dentro do baú dele, e uma média que a gente conta para esse tipo de portador e esse tipo de entrega, a cada 1 hora ele consegue fazer 10 entregas. Nossa, excelente, né? Então, assim, se tiver bem roteirizado, por mais que o sistema ele dá roteirização, o motoboy...
ele vai olhar e vai falar assim, não, peraí que eu vou fazer meu roteiro. Não, essa rua cabe, essa rua não cabe. Ah, não, esse aqui eu não vou levar, esse aqui manda pro outro, esse aqui manda pro outro. E se tem um sisteminha igual, vocês já tem lá esse sistema que já sai pré-roteirizado, vamos falar assim, pré-roteirização, porque ainda vai ter uma roteirização do portador de fato, porque ele vai ver, porque às vezes uma numeração, o sistema ele não vai entender que às vezes aqui a Faria Lima tem um número par de um lado e o mesmo número parecido de um outro número. Um exemplo, finda numa rua e começa em outra. Então, quem tem essa vivência mesmo é o profissional que ele está na rua. Então, por isso que eu perguntei para você no começo, ele faz por cabeça de CEP? Porque se o motoboy fizer por cabeça de CEP, ele faz muito mais do que 50 entregas. Isso eu posso te garantir, porque aqui em São Paulo, a gente já teve portadores que saíam com a média de 150 documentos por dia. Um único motoboy? Um único motoboy. E eu já tive veículos também, veículos para entregar documentos bancários de bancos grandes, entregar cartão de crédito e talão de cheque, que ele saía às 7 horas da manhã da base e ele voltava às 5 horas da tarde com tudo preenchido. E tudo assim, com AR, tá? Nome, RG completo, qual que é o grau de parentesco, se não é a pessoa responsável. Então tem essa opção do portador, é muito bacana o que você está falando, é muito legal. Eu voto muito nesse tipo de envio por esse modal de motoboy, mas dá uma... eu falo porque eu já tive do outro lado. Dá uma observada, porque se a empresa está cobrando por ponto, é o avulso, ele é o esporádico. Fala para ela assim, e quanto que custa para eu fechar uma diária com você? Quanto que custa para eu mandar para você por endereço? Quanto que você vai me cobrar por endereço? Aí você faz uma análise dos dois preços, porque coloca existe. Na balança, daí você coloca, porque você fazendo no envio porta a porta, você vai pagar muito mais barato do que pelo envio ponto, porque o ponto ele conta esporádico, é de um ponto para o outro. Às vezes na mesma rua ele tem 10 endereços e ele vai te cobrar pelos 10, mesmo que seja mais um adicional, que talvez seja isso que ela te cobre. Cobre o primeiro cheio e mais um adicional. Então dá uma observada, mas esse envio de motoboy é excelente, porque você chega rápido, mas hoje o motoboy ele custa muito caro. Pela experiência que eu tenho, eu posso dizer que eu não dava o devido valor e não imaginava o que isso poderia ocasionar. Então, assim, eu acho que além do crescimento em marketing, que o que faz você vender, assim, vamos dizer, 80% é o marketing, né? Mas além desse desenvolvimento profissional nessa parte, eu posso dizer que o maior crescimento, ou igual, talvez até maior, foi na parte logística. A logística, assim, eu posso assegurar que tem muitos lojistas que não percebem o quanto que eles perdem. Eles não têm essa noção, entendeu? Eles acabam procurando furos e outras coisas em outros setores. Eles não têm a real dimensão de que eles podem, com um bom sistema logístico, ou até trabalhando com uma empresa especializada como a sua, eles podem economizar com funcionários, eles podem economizar com armazenamento, porque armazenamento também é uma coisa que muita gente não percebe, que acaba deixando muitos produtos parados por muito tempo, não sabe o que é a curva ABC, por exemplo. E no e-commerce, para um lojista, é a mesma coisa. O bem maior dele é o estoque. Sim. Principalmente para um lojista que está começando. Principalmente né? para um lojista que está começando. É o estoque. Mas aí a gente faz as seguintes perguntas para ele. Quantas horas do teu dia se perde com a logística? Vamos falar? 4 horas, que é o período da manhã? Porque está ali naquela correria de entrar o pedido, de separar, de fazer, que seja ainda, como você está falando como lojista, de uma forma manual, de imprimir nota fiscal, de fazer checklist do que já foi, do que não foi, de começar o pique. Então, quando eu comecei... Até mesmo produtos sensíveis e grandes, né? Que pode demorar para embalar. Demora mais para você fazer todo o manuseio disso tudo. Eu enxergava a logística, Gabriel, de uma maneira muito longe. Sabe aquele mundo tão distante? Eu enxergava assim. E eu acredito que muitos lojistas ainda enxergam, né? Que a logística é muito caro. Isso não é para mim. Eu sou muito pequeno ainda. Não, a gente tem que quebrar esse paradigma de que a logística foi feita para o grandão.
Mas não, tem a logística hoje para o PME, porque a gente consegue mostrar para eles que ele pode ter a eficácia de um grandão. Sim. Até mesmo uma analogia, nos tempos de hoje com o passado. Os sistemas de RP. Hoje todo mundo usa um RP, mas há um tempo atrás o pessoal via como, não, quem vai usar um RP é gente grande, mas fatura muito. Não é bem assim. Eu acho que tem que ter, sim, uma atenção especial, até, como eu falei, você pode estar perdendo ali e você não sabe que está perdendo. Então, e o e-commerce, um dos desafios é muito competitivo, absurdamente. Todo mundo quer vender na internet. Eu trabalho com um ramo difícil, games. Hoje você vai no mercado, você encontra games. Então, como se tornar relevante, como ser competitivo? Você precisa ter o controle de tudo, saber na ponta do lápis o que está acontecendo e ter um custo enxuto. Ah, mas eu vou gastar com o sistema logístico. De verdade, o lojista vai perder mais se ele não investir, na verdade. Isso. O que eu fiz? Eu acabei desenvolvendo para mim uma solução própria que revolucionou a empresa. A empresa é outra, assim, sabe? E foi num momento de dificuldade, foi em 2014, eu até já contei isso no VTX Day, que fizemos uma Black Friday que a gente, em média, na época, uns 200 pedidos por dia, a gente se virava, tinha os errinhos ali, né, a parte manual, e a campanha de marketing acabou dando muito certo, e a gente fez 7.000 pedidos um dia. Delícia. Daí para você embalar tudo isso, separar, imprimir várias notas fiscais, várias etiquetas dos correios e fazer o match manualmente, demorou semanas, a gente teve milhares de reclame aqui, a gente terminou só em 2 semanas do outro ano, ou seja, na metade de janeiro. Que a gente foi regularizar. Mas você vendeu, ganhou dinheiro? Não necessariamente, a gente teve muito problema, entendeu? Não sei se valeu a pena de fato, acho que o que mais foi bom pra gente foi levar essa pancada, pra entender, tem algo errado aqui nessa parte, vamos melhorar. Foi a partir desse momento que a gente focou na logística. Foi em novembro, vamos dizer assim, foi em janeiro de 2015, entendeu? Foi nesse momento, depois de anos de empresa, assim, depois de levar assim, muita paulada, muito cliente reclamando, que a gente realmente deu foco para isso. Na parte de organização, como que a gente faz lá, Biel? Eu coloco os produtos, vamos pensar assim, dos clientes que têm produtos pesados, né? Os produtos que são mais pesados, a gente coloca embaixo, na parte do porta-pallet, porque ele requer uma força maior, mesmo que tenha empilhadeira ou paleteira, até para você retirar esse produto, ele demora um pouquinho mais. E os produtos, por mais que tenham mais SKUs e que tenham um giro muito mais rápido e são mais leves, a gente armazena eles em forma de prateleiras. A gente coloca nas prateleiras, separando por rua o que tem em cada rua, sempre pela data de validade, observando a data de validade do produto, para que esse que chegou, ele saia na frente do outro, para que não tenha, você não perca parte do seu estoque para quem trabalha com data de vencimento. Então a gente sempre faz uma linha de raciocínio muito, muito lógica para quem vai armazenar. Lógica pra gente que está acostumada com isso, né? Mas para aquele lojista que está ali começando, ele fala, caraca, como é que eu vou armazenar tudo isso? Eu não sei se eu vou colocar em caixinhas, eu não sei se eu vou colocar em caixa de papelão, eu não sei se eu vou colocar tudo, vou fechar tudo e quando sair o produto eu vou ficar igual doido caçando. Não, na verdade a gente coloca os produtos que são menores, tudo na prateleira, tudo ajeitadinho, separa conforme está no sistema e vai fazendo a busca e bipando por código de barra. Como você mesmo disse, tem alguns produtos que são muito similares, às vezes troca só uma cor ou qualquer variável que seja nesse produto, então a gente sempre busca pelo código de barras, que fica muito mais fácil. Então é uma organização muito, muito prática. Sim, e até na questão de organização, uma dica que muita gente acaba não percebendo e que faz total diferença é esse lance de produtos curva A.
que é importante que eles fiquem próximos à estação de separação. Porque vamos imaginar que você tenha, sei lá, 50 vendas de um produto curva A. Se ele estiver no fundo do seu barracão, do seu CDD, você vai... E vamos imaginar que... Você perde mais tempo para Isso, pegar andando, ele, né? Para fazer o picking e até para fazer o manuseio dele. São 50 viagens de ida e volta, que no final do dia pode dar meia hora, mas sendo que se você tem uma estação aqui e os produtos curva A já estão próximos, você dá poucos passos, já pega. Então, essa é uma coisinha assim simples, até óbvia falando, mas que muita gente acaba não percebendo que faz isso no dia a dia, né? E para e-commerce, um dia é muita coisa, né? Nossa, pra gente Se também. você deixar para postar no outro dia, o cliente já sente isso. Então, quanto mais rápido for a tua operação, melhor. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando hoje, referente à parte logística, aquele cara que está iniciando a operação de fato. O que eu faria com toda a experiência que eu tenho hoje no lugar dele? Obviamente, um dia ele vai ter que entender que ele vai precisar profissionalizar essa parte. Ele talvez não tenha capital nem como fazer isso de início, mas vai chegar um momento com o fluxo dele que ele vai precisar contratar uma solução como a sua, ou de repente... desenvolver um sistema como o seu. Como eu acabei fazendo, só que eu percebo que os lojistas, principalmente os que estão começando, eles acabam subestimando um pouco as ferramentas que eles têm. Por exemplo, eu uso loja integrada, tenho uma operação legal, gosto da plataforma de verdade, gosto muito e sei até onde, o que dá para fazer e me surpreendo, assim. Tem bastante coisa que a gente consegue adaptar e se virar muito bem. Então, quais dicas que eu deixo para um lojista que está começando? A plataforma, como eu já disse, eu gosto muito de loja integrada. Você pode alcançar, ir bem longe com ela, né, vamos dizer assim. Então preencha bem os seus produtos. E outra coisa também que é fundamental, e ainda sobre ferramentas que são essenciais, é o seu RP. Eu uso o Bling hoje na minha operação, até hoje, e é uma ferramenta incrível. E muita gente não sabe o quê? Que dentro do Bling você tem um sisteminha de picking e packing simples. Não é uma solução como a sua, que é bem mais avançada e funciona muito bem, mas é para aquele cara assim que tem tipo 1, 2, 3 pedidos por dia, talvez um pouquinho mais. Então assim, preencha bem as dicas que eu deixo hoje. Preencha bem seus cadastros dentro da loja integrada, preencha bem dentro do seu RP, que é o Bling, que eles não vão sanar, não vai ser uma solução logística profissional, não vão sanar todos os problemas, mas eles vão minimizar bastante. Então, conheça bem as suas ferramentas. Você não consegue, você pode não ter capital para fazer um grande investimento, para desenvolver alguma coisa, para, sei lá, ter um custo a mais nesse início, mas é possível já com essas duas ferramentas que eu vejo como essenciais, você ter um controle bem legal. Então, são dicas que eu deixo assim, o que eu faria se fosse um lojista começando realmente do zero hoje. Eu vou dar uma dica, Biel, assim, tanto na parte que eu tenho a visão do lojista, né, que ele traz os produtos pra gente, como na parte da logística mesmo, como você disse do cadastro, quando eles preenchem lá na plataforma, eu acho que tem que ser de uma maneira muito, muito bem descrita. Olha, uma caneca, hashtag, bora vender, isso, branca, com a escrita preta, desenhar, literalmente ele vai desenhar. Ele não pode fazer rápido, né? Não. De repente deixar sem o EAN, uma coisa nada, assim. Ele vai de uma forma muito minuciosa e muito detalhista, porque tudo isso vai fazer a diferença na hora que a pessoa for separar. Isso. Por mais que tenha ali o código... E querendo ou não, vai gerar um retrabalho, né? Para ele. Ele vai ter que fazer isso uma hora ou outra. Então, o retrabalho ele é pior do que o retrabalho. Exatamente. Porque você vai ter que fazer 2 vezes. Então, deixar de uma forma bem detalhada, bem bonitinha, bem certinha, facilita muito a vida do lojista e de quem está fazendo a sua logística, se for de uma forma terceirizada. Sim. E para ser sincero, foi até um erro que eu cometi, entendeu? Porque a vida do empreendedor, assim, é uma escola. Você tem erros, tem acertos, você precisa mais acertar do que errar. E é uma dica que eu quis passar agora para quem estiver acompanhando esse bate-papo, porque
foi onde eu errei e eu vejo que... Muitos erram. Exatamente, e fez muita diferença, sabe? Então, realmente a parte de cadastro, como você está falando, é fundamental. É assim, como a gente falou lá no começo, não tem certo e não tem errado. Tem a visão e o momento de cada empreendedor. Colocou no papel, colocou lá no seu plano de negócios, todos os números, todas as suas métricas, tudo que você vai fazer para você alcançar, onde você quer chegar, em quanto tempo, se cabe, se está cabendo ali no seu orçamento, faça esses investimentos que sejam em RP, que sejam em plataforma, que seja numa logística fulfillment terceirizada, que seja em planos de marketing, em vendas, em alguma coisa que seja melhor para o seu e-commerce. Porque um e-commerce hoje, o índice de mortalidade dele é 70%. E o que causa essa mortalidade no e-commerce aqui no nosso Brasil? É a falta de conhecimento em gestão logística, que está em primeiro lugar, e que depois perde apenas para a parte tributária. Então, quando a gente fala em logística, em terceirizar a logística, a pessoa ela vê muito distante e acha que não é, que o que eu vou estar perdendo dinheiro com isso? Eu não posso pagar uma logística porque, vamos lá, vamos pensar num plano mínimo. Eu vou gastar R$400, mas R$400, gente, a gente não loca. E a parte estrutural, física? E uma mão de obra, uma contratação de um funcionário. E a infraestrutura desse local. Embalagem. E a embalagem. É uma série de coisas que eu acho que vale a pena pensar, independente de qual seja a empresa, que o seu e-commerce esteja bem estruturado, bem alinhado e que você tenha um propósito, porque quando você está ali firme em parcerias e conexões boas, é muito difícil quebrar esse elo que existe, porque a cabeça de um empreendedor que caminha junto com outros é totalmente diferente daquele cara que ele empreende sozinho. Então o mindset dele, ele é outro. Então a minha dica, além dessa parte de sistemas, de RP, de logística, é não caminhar sozinho. Você vai conseguir ferramentas que vão te auxiliar. Então, nesse caso, eu seria um tipo de lojista que faria um teste primeiro. Vamos colocar algumas pecinhas, ver como vai funcionar, porque eu acho que a ferramenta você só vai saber se ela é boa ou não na prática. Então, se vocês aceitam dessa maneira, eu acho que já é um ponto bem positivo. De repente, pegar alguns produtos para fazer esse teste, né? Na verdade, a gente estava até batendo esse papo um tempinho atrás, e tem alguns lojistas que estão fora do estado de São Paulo, e que eles vão fazer esse teste com a gente, trazendo parte do estoque dele para o nosso CD. Por quê? Porque a maior parte do frete dele, de vendas dele, se concentra aqui em São Paulo. Então, só aí ele já vai ter um diferencial de competitividade em relação aos concorrentes dele, porque a taxa, a tarifa de frete dele vai descer, saindo de São Paulo para São Paulo, ele vai pagar muito mais barato do que de um outro estado para cá. E fora também que os fornecedores dele, desse cliente em específico que eu estou mencionando aqui agora, está em São Paulo. Então o fornecedor também não vai ter uma tributação e até mesmo uma alíquota de frete alta para poder entregar em outro estado. Eu agradeço o pessoal da Loja Integrada, a Natália, que me proporcionou esse momento de estar aqui dividindo com você, que é um cara que eu já admirava sem você saber, eu já conhecia um pouco da sua história. Eu agradeço muito o pessoal, agradeço você por dividir comigo. Eu também quero agradecer a todos os envolvidos, né, desde a parte da galera da Loja Integrada, da produção, você, que eu gosto muito de conversar sobre e-commerce, gosto de trocar experiência, poder ajudar outros lojistas, falar um pouco sem ser esse conto de fadas de como é a vida do empreendedor, né? E eu já cometi erros, mas por sorte muito mais acertos. Agradeço ao pessoal da Loja Integrada, que é uma galera muito fera, que eu sei que eles se importam realmente com os lojistas, eu sinto isso, gosto muito da relação que eles têm com os lojistas, e eu espero que muita gente tenha aprendido com esse bate-papo aqui e que a gente continue a conversar daqui para frente.